Programa Divulga Cariri, diretamente da Clínica Vida. Isso mesmo, Clínica Vida. Então você, telespectador, já tá careca de saber com quem nós estamos aqui. Estamos aqui com o nosso querido amigo Dr. Enoque. E hoje nós vamos falar sobre saúde mental. Você tem saúde mental? Você sabe o que é a saúde mental? Dr. Enoque, primeiramente eu gostaria de falar que é um prazer imenso tê-lo mais uma vez no programa Divulga Cariri. Eu sempre afirmei até hoje que eu me sinto muito feliz em estar com você e eu quero hoje dobrar esse meu sentimento e lhe felicitar por esse programa que vem crescendo aqui na região do Cariri. Você está de parabéns. Muito obrigado pelo elogio e vamos começar a nossa entrevista. Dr. Enoque, responde pra gente, o que é a saúde mental? Eu preferia não dizer o que é saúde mental, porque pressupõe-se que todos nós precisamos viver com saúde mental. Eu gostaria de dizer o que não é saúde mental. O que não é saúde mental é você não estar em paz com você próprio. O que não é saúde mental é você viver em cima de raízes que não foi você quem construiu. Foram construídas essas raízes para você e você às vezes tem que conviver com elas a vida inteira porque foram herança e você acha que porque foi herança deve preservar essas raízes. O que não é saúde mental é viver em cima de conceitos criados para satisfazer normalmente os interesses institucionais, corporativos e da sociedade. Isso não é saúde mental. A saúde mental é você olhar-se no espelho e dizer, eu estou bem comigo. Se você olha para o espelho e vê que ele está se quebrando, termine de quebrá-lo para refazer este espelho agora de uma forma muito mais vitoriosa, com muito mais gosto pela vida e com muito mais felicidade, porque o homem nasceu unicamente para ser feliz. Quando ele não é, ele não está sadio. Ele deve procurar uma colaboração de um profissional. Pois então, encaixando essa colaboração de um profissional, eu gostaria que o senhor explicasse um pouco mais a diferença de psicologia, psiquiatria e psicanálise. É uma dúvida muito frequente em toda a população brasileira. O pessoal às vezes tem problema, às vezes é só um desabafo, às vezes é um problema até físico, certo? E eles não sabem qual profissional se dirigir. O senhor poderia explicar um pouco melhor a respeito da psiquiatria, a psicanálise e a psicologia? Eu volto a dizer que estou com muito prazer em responder essa pergunta, porque ela é dúvida, ela se constitui em dúvida mesmo no meio acadêmico. Não é? E no meio dos profissionais. Tem muitos psicanalistas que entram na área do psicólogo, tem muito psicólogo que entra na área do psicanalista. Não existe isso. A gente tem que entender primeiro. Psicanalista e psicólogo não são médicos. Nós não somos médicos. Assim como o médico psiquiatra não é psicólogo nem psicanalista, ele é psiquiatra. O psiquiatra é um médico que trata da doença mental. Doença mental a nível de distúrbios dos neurônios, da massa encefálica, fazer cirurgia. Agora, quando se trata de afetos, emoções, medos, depressão, isto o psiquiatra não cura, porque não há nenhum remédio. A própria Organização Mundial de Saúde diz que não há nenhuma medicação para cuidar de afetos, de emoções, de tristezas, de angústias, de depressão, porque isso não é uma doença focalizada. Não é. Nenhuma doença mental, nenhuma, tem apenas uma raiz. Ela tem muitas raízes. E são raízes puramente emocionais que dizem respeito a uma conduta construída ao longo da vida, sobretudo em nossa fase, a partir do momento da fecundação até a nossa infância. Nossas neuroses, sobretudo as neuroses mais graves que se representam no futuro, elas foram construídas desde o momento da fecundação, depois que a criança sai da vida uterina e depois até a sua idade de 3 anos, até 3 aninhos de idade. É aí que se constrói o ser humano do futuro. Ora, se é aí que se constrói o ser humano do futuro,
é preciso fazer uma viagem até a esta idade. Já falamos, ou num outro momento falamos na hipnose, por meio da hipnose. Então, o médico é a diferença entre psiquiatra, psicólogo e psicanalista. O psiquiatra é um médico, passa medicação. Para quê? Para tratar? Não. O médico passa medicação para criar uma homeostase, isto é, um equilíbrio temporário no paciente, de forma que ele possa paralelamente fazer a psicoterapia. Porque é lá na psicoterapia que ele vai resolver as causas dele estar tomando a medicação. Isso é o psiquiatra. O psicólogo e o psicanalista tratam da mesma situação. Os problemas mentais, problemas vinculados ao acúmulo de emoções que tiveram que evaporar no organismo. E aí em diversas faces do organismo, porque o nosso corpo fala. O nosso corpo é o palco das nossas emoções. Tudo que nós sentimos, nós passamos para o corpo. Então, o sujeito do tratamento é o mesmo. Agora, ele escolhe se ele quer procurar um psicanalista, e o psicanalista é aquele que vai tratar do paciente a partir do seu inconsciente. Tudo quanto foi guardado no seu inconsciente desde o momento da sua fecundação até os dias atuais. A partir do inconsciente, o psicanalista, o psicólogo trabalha desta mesma coisa, mas não a partir do inconsciente. O psicólogo trabalha os fenômenos psicossociais, os fenômenos econômicos. Por exemplo, o sujeito que tem depressão e procura um psicanalista, ele vai trabalhar sabendo que vai viajar no seu interior para saber por que ele chegou àquele estágio. A partir de informações que tem no seu inconsciente e que em um dos meus livros, neste livro, eu chamo de... Tem um momento para fazer também um merchandising, né? Eu trato de caixa preta. Nós temos uma caixa preta a partir do momento da nossa história de vida. Lá nessa caixa preta vai sendo guardado tudo. Sobretudo, as repressões que estouram no futuro e viram doença. O psicólogo, ele trata do mesmo problema de depressão, mas como é que o sujeito se comporta diante dos fenômenos externos. Então, é um pouco diferente, embora o objetivo seja o mesmo, tratar do paciente. Enquanto o psicanalista trata de dentro para fora, que nós chamamos um tratamento endógeno, o psicólogo faz o mesmo tratamento de uma forma exógena, de fora para dentro. Bom, então eu acredito que o Dr. Enoque acabou de tirar suas dúvidas a respeito dessas três profissões, que são a psicologia, a psiquiatria e a psicanálise. Agora eu gostaria de ir mais a fundo na sua especialidade, Dr. Enoque. Vamos falar sobre psicanálise, certo? O que a psicanálise pode propor ao paciente que está com algum problema mental, algum pânico, alguma fobia, alguma coisa relacionada à sua mente? O senhor pode explicar isso para o público que está nos acompanhando agora? Pois não. Então, como eu disse atrás, a psicanálise trata do indivíduo a partir do seu interior, a partir unicamente do seu inconsciente. O que nós propomos quando um paciente chega no meu consultório, a primeira coisa que eu digo para ele é: você está disposto a se fragmentar? Você está disposto a se decompor? Bem, você está disposto a se quebrar como um jarro? Porque quando um paciente procura um psicanalista, ele vê um jarro muito bonito por dentro. E eu olho e vejo que está todo talhado. Então, de uma hora para outra, ele pode se quebrar. Então, o que é que nós vamos fazer? Aproveitar aqueles talhinhos e já quebrar esse jarro. Mas se não for assim, a pessoa não se cuida. A pessoa que tem problemas mentais é porque não se aceita. Não aceita situações, não aceita traumas, não sabe conviver com sentimentos de perda, sentimentos de luto, não sabe conviver na sociedade, não sabe conviver com os filhos, não sabe conviver com a namorada.
Então é uma pessoa que não sabe viver com ela própria, porque quem sabe viver consigo mesmo, saberá viver com o outro. E a psicanálise tem por objetivo não curar ninguém, mas fazer com que a pessoa se cure a partir das técnicas que nós aprendemos em toda a nossa formação, em toda a nossa prática de escritório, em toda a nossa vida empírica. Então, galera, você acabou de entender um pouco mais sobre saúde mental. Fomos mais a fundo na psicanálise, mas também entendemos o universo da psicologia, psiquiatria e também a psicanálise. E você tem alguma dúvida, você tem alguma sugestão para possíveis mudanças? Manda um e-mail para o divulgacariri@outlook.com. Nós iremos estar abordando com o nosso querido amigo Dr. Enoque. E caso você queira falar pessoalmente com ele, apareça aqui na Clínica Vida. A Clínica Vida fica situada na rua São José com o número 620. Escute bem. Clínica Vida fica situada na rua São José com o número 620. Dr. Enoque, foi uma satisfação enorme tê-lo mais uma vez no programa Divulga Cariri. Eu estou bastante ansioso para na próxima semana nós ter o nosso encontro marcado. Eu vou estar muito mais feliz no nosso próximo encontro, porque eu percebo que você, a cada encontro que você vem fazer uma filmagem, você traz perguntas de interesse do público, e eu acredito que vai ser a partir do momento que a mídia se incorporar aos problemas da sociedade que ela vai prestar um grande serviço de caráter médico, de caráter jurídico, de caráter científico. Eu acho que o seu programa presta esse tipo de trabalho e você está de parabéns. É uma satisfação enorme ter o reconhecimento de um profissional do seu nível. O programa de Cariri é cultura, informação, entretenimento e muito mais. Agora confira a dica do farmacêutico.